Nossa, eu de noite, à noite, né, eu cheguei no hotel, fiz as coisas que tinha que fazer, tá chovendo, né? Aí de manhã cedo, que não foi comunicado para mim que seria um negócio dos encontro de alguma coisa de igreja, qualquer coisa assim, de um povo lá que o dono estava furioso, não queria nem cumprimentar, nem ver a cara deles, que achou que perdeu dinheiro. Liberou eles fazerem um almoço lá depois, né? A dona lá, a mulher dele lá, aquela que está no seguro, foi fazer diária, né? Eu trabalhei de manhã, também na cozinha. A Regina, que é para lavanderia, também trabalhou na cozinha, na Samília, a Adriana. O Guto depois ficou no meu lugar, agora à tarde a Júlia até passou horário para mim, então teve uma espécie, aí eles não vão amanhã cedo tomar café de novo não, eu tive que de manhã comprar pão 2 vezes, né, era para comprar pra gente depois que comunicasse se todo mundo viria mesmo e tal, aí eu tive que colocar todos os açucareiros, todas aquelas coisas e tal, então não me comunicaram muito sobre o que era, falou, ó, você está na rua, saiu e vai voltar. Então eu fiquei acordada até 4 horas da manhã, muito sono, muito desconforto pelas condições do meu corpo, alimentação errada. Sei que de manhã eu falei, achei que hoje era terça-feira. Falei, hoje é o dia do ovo, vou deixar para ir amanhã. Eu estava no supermercado ontem, falando que voltaria hoje, aproveitaria e compraria pão, só que eu fiquei sentada ali na frente um pouco, na hora que eu entrei, o moço, hoje não é dia do desconto do pão, do ovo, aí ele falou assim, não é terça, eu falei, moço, aí eu fiquei ali na frente, né, aí vi, né, aquele pessoal lá que a minha trabalhou comigo chegando, a outra lá trabalhando e tal, coisa assim. Aí acabei não comprando nada. Eu descongelei frango, tenho ovo em casa, ia comprar pão, não comprei, não ia comprar mais nada. Cheguei, né? Tomei um copo de cappuccino, comi uma vasilha de pipoca que estava bem saborosa. E falar nisso, botar feijão para esquentar ali, senão vai azedar, deixei fora. Almoçar agora, já são 5 horas, eu dormi, tive um cansaço, estou cansada, estou tendo sono, Aí eu sei que muita preocupação com a pessoa na rua, né? Então eu fiquei vendo televisão um tempo e eu só dormi, né, algumas questões. Eu tipo assim, só entrei pro quarto para deitar com a porta bem aberta ali, meu telefone, caso eles chamassem, falei, mas não chegou até agora, 4 horas, deve ter algum outro lugar. Então, e antes das 5 eu já estava de pé, também preocupado que tinha que abrir para a mulher ali, o pouquinho que eu levantei, eu não sei, cheio de xixi, né? Fico olhando o limite de algumas coisas da minha condição urinária, dos meus canais, das minhas, né? Uma coisa assim no final, não sei, ela vai pulsando, até que quando sacrifica o corpo, um monte de coisa, né? Avaliei ontem sobre os filhos da puta que fizeram sacrificar desnecessariamente todas as minhas zonas de reserva, né? Ainda que eu tenha o milagre da vida ao meu favor, mas Deus diz bem detalhadamente, uma coisa de cada vez e todas ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo e cada um no seu lugar, praticamente isso, né? Quem é o menor, né? Para cutucar o maior, ou não entender algumas responsabilidades, até que ponto nascemos percebendo o maior, ou a capitalização do maior com alguma projeção de perceber o trânsito de mais que um, quando isso é convidado a tal, né? Então, o que são as relações que entendemos imediatamente que não gostamos, que quando cai no chão se quebra, não quebra, as inclinações, as projeções, as sensoriações perante dor, o que não queremos, o que questionamos constantemente que não queremos. Mas eu sei que eu fiquei naquele sofá meio torta, meu braço fica mal apoiado, eu peguei um travesseiro só, bem depois mesmo. Aí já cansada de ficar sentada lá, tinha comido lá.
tomei um copo de suco de abacaxi, peguei mesmo assim, e era o suco dele que eu já tinha feito o outro, 2 conchinhas, só Deus me imaginava que na hora que eu fui lá na padaria tinha um pão bem suculento com goiabada, eu comi também, depois comi um pão quando cheguei um copo de leite e trabalhei na cozinha, mexendo com as frutas, mexendo com algumas coisas e tal, né, algumas as coisas, né, é um serviço leve perante algumas, muitas vezes é um serviço de coisas idiotas até, ou comentários idiotas, né, mas existe um somatório de muitas questões e como eu coloquei isso, né, o que as coisas são somadas e vai ficando depois, então eu fui lavando um monte de coisa, fazendo, né, as coisas lá, o tempo, a temperatura não está muito calor. Eu só sei que num dado momento aí toda hora eu meio que levantava, via um barulho, aí eu já fico muito sensível, né, qualquer um que passa, porque falou que tinha saído de carro, podia precisar abrir a garagem. Então eu levantava várias vezes, como se eu estivesse esperando muito alguém, né? Assim, de estar ali na porta para olhar quem estava chegando. Eu estava, né? Eu só sei que num dado momento, e não foi num momento que eu estava o tempo todo demonstrando que eu estava acordada e sacudindo o meu pé, até porque eu também estava embaixo das câmeras, mas eu, né? Não preocupada, mas atenta ao cobreiro total da coisa. Mas eu tive, né, alguns cochilos breves, só que eram os meus avós, né? O tipo, né, eu dei uma, né, não posso colocar que foi um sonho mesmo, né, umas considerações, né, o que é. Aí eu estava num lugar ali, aquilo ali já era diferente, né? Na frente, atrás, o espaço já era praticamente tudo meu, era outra coisa tal, estava chovendo da mesma forma, né? Ou não necessariamente era ali, mas até então a questão né, o lugar que eu estava tinha uma outra sensação, eu tinha espaço, né, mas eles estavam chegando e ao mesmo tempo era ali onde eu estava. Tinha muito vidro na entrada, tinha alturas, tinha andar, mas era como se fosse casa, né? Cortinas amplas e meu avô e minha avó estavam muito felizes, chegando muito satisfeitos, assim, muito de uma idade em que eles tinham menos idade, mas né, já é cuidado, mas menos idade, bem, minha avó aquele cabelinho jogadinho, um pouco grisalho misturado, e eles sorrindo muito, ela satisfeita de ter chegado demais, assim, entre eles estacionando, é sempre um ajudando o outro nas coisas, na observação, tudo muito intervigiado, cuidado, não é essa coisa abrir porta para sair, nem mais com aquele cavalheirismo oportunista, não é, mas é uma coisa muito natural, ajudar as coisinhas pequenininhas, de perceber que está próximo, ajudando a chegar, ela ajudando, olhando se já concluiu, e não sei o quê. Aí depois ele foi finalizar um pouquinho mais alguma coisa lá fora, porque estava chovendo bem. Mas aí eles esperaram, ela já veio chegando, ele também já tinha saído lá de fora para sinalizar que ele estava. Como eu queria que isso fosse verdade. Não que não era, né? Mas existia a materialização imediata de um dado momento, mais próximo, né? Eu sou muito atenta a essas coisas que elas implicam e que eu tenho muita cobrança sobre o valor do nascimento, né? Sem paredes, de tempo.
Então, aí eles iam tomar café comigo, ia levar para a cozinha, fazer as coisas. Mas era minha casa, nós tínhamos uma estrutura muito grande. E eu estava sozinha até num dado momento, não tinha essa relação de ter questionado nada, ou isso, aquilo, não tinha, até então era um encontro meu com eles. Ai, eu não sei que em dado momento eu lembrei isso, mas de todos os detalhes, eu acho que imediatamente na hora, eu acho que foi sim, imediatamente na hora, foi uma coisa igual, né? Eu acabo de desligar, reprogramar o relógio, é coisa de 1 segundo e já passou meia hora, é coisa de uma coisa de nem. A sensação é de não ter, né? É a condição mesmo, ela é transportável de fato, porque passou meia hora no relógio, mas não tinha passado nenhum minuto para mim, como muitas vezes isso acontece, não tinha passado nenhum minuto, né? O que é um envelhecimento? Envelhecimento precoce não necessariamente não tinha passado. Tinha passado meia hora, ontem eu avaliando algumas situações, anteontem, né? Ontem, né? Que era na madrugada, aquela coisa, né? Algumas questões colocadas enquanto ter a mesma sensação, eu nem descansei, eu nem fechei, mas o que é uma situação completamente diferente de só dormir e sonhar. São sensações diferentes. Tem algumas sensações que a gente coloca como uma dilatação temporal, que ela é muito diferente do sono comum. Eu tenho muito, né, conhecimento desses extratos, das imagens das coisas, mas são condições muito diferentes, muito diferentes. Também sonhei com o Papa ontem, anteontem, madrugada de ontem, né? Ontem, o que eu estou falando foi hoje. Então, nossa, minha avó estava tão satisfeita com meu avô e ele também. Tinha que ver os sorrisos deles, a satisfação dos melhores dias. Ainda tinha aquele carro, aquela variante vermelha, o primeiro carro deles. O que ficou muito tempo, o primeiro carro do meu tempo de muito observar, mais velho, né? Porque depois ele teve uma Brasília, um verde meio feio, né? Clarinho, um verde assim. Não sei porque vendeu, deu algum problema, não sei, era uma variante vermelho sangue, assim, né? Um vermelho bonito, na verdade, né? Era um pouco mais fechado, era um sangue, mas não é aquele... Não, era um sangue, mas era um sangue mais, era um vermelho mais, né? Um vermelho mais rosa, um pouquinho mesmo. Então, nossa... E eu fiquei o tempo todo, né, esses 2 dias todos, bem, né, a coisa me, né, essa coisa de você entender a espaço-temporalidade perante os deixados, que propiciaram a escrita, o que vira você, né, entidadiar as coisas pelos sentidos, a filtragem correntista das coisas, que num dado momento o que é escrita, né, enquanto percebida a materialização codificatória, mas o que é a abstratualidade da escrita, das coisas perante a escrita, né? Enquanto sinais, enquanto palavras, não enquanto gravuras, e quando isso, né, tem a projeções muito sistêmicas, eu acordei pensando questões tais, né? O que fica entre dois, entre devolver e compartilhar, né? A relação heterotrófica entre o que é tomado e o que não é tomado, o que são relações evoluídas, colocadas as questões espiritualizadas, não, mesmo que estadas e percebidas entre condições humanizadas, né, o que é categorizar essa divinização perante a projeção das coisas, mas quando num dado momento o que é... Né, o que são as relações heterotróficas, por exemplo, né, 2 casam, né, o que é o momento de cada um, o clímax momentâneo, não necessariamente para justificar o que vira questionado como, né, potencialidades sistêmicas, né, o que é entre infinitivo, dizer que
somos partes de muitos e não necessariamente, né? Quando, por exemplo, né, comemos, alimentamos de animais, né? Quem são os animais? Quem somos, né? Que é o processo evolutivo de que bom se alguém, né, vantagem para quem deixar, né, entrar em paredes, né? O que é a parede do espaço colocado coisificado, colocado mineralizado, qualquer coisa assim, para, né, ser mais fácil jogar para lá, cortar, ou melhor entender que num dado momento está mais cego, está mais surdo, está gritante diferente, né? Que humanos são capazes de fazer e dizer que o espaço não tem essa relação, para dizer, né? Por exemplo, dois num dado momento, um é, né? Ambos comem a qualquer maneira, ou não necessariamente assim pensado, mas dizer que, né, o que é absorvido sobre determinados estratos, o que é comer ou não comer de qualquer maneira, quando dois, né, aparentemente um virgem num dado momento e outro não, mas quem engana ou quem engana indiretamente, aceita indiretamente, dá o perdão, é a troco de quê? A troco de nada não é, e não necessariamente, mas a quem vira, né? Dizer que isso é subproduto de todos, ou acatar algumas questões, mas que implica no que fica sendo devolvido e quem busca para quem. Por exemplo, né, quem tem a coragem de pegar, você pegar comida e transferir com um leite pronto, né, no peito. O que é alguém aparentemente ser induzido a trair, ou né, a quem é o perdão, mas traz, né? Usa o corpo, quando o corpo colocado exposto, o corpo é sempre exposto, independente de, né, preservativo num determinado lugar, se assim colocar o que é encapsular alguma condição que fala que num dado momento você pode evitar a transferência de doença, né, como colocada a questão lá da Sara Shiva, ou entre muitos, né, questões tais, em colocar a responsabilidade de entender o ato individual, seccionado, blindado, quando isso implica o observável não tocante, o tocante não observável, o tocante observável, né, o controle, a minuciosidade das coisas, né, e o que é estas condições inéditas estarem acima ou serem uma impostação acima, né? Dizer em que momento você vira subproduto abaixo ou subproduto acima, para dizer o que é tirado, né? Sobre, né, uma comunhão, a invasão das pessoas, se permitir ser comparado, ou o que são as pessoas são capazes de fazer quando não imaginamos isso, ou mesmo conectados, ou numa responsabilidade de uma comunhão, quando colocar algumas questões em termos de, né, há muitos vivem isso e aquilo, levam para a cama assim, é assado, não sabem em sociedade, sabem em sociedade, não sabem, né? Multiprobabilidade sobre a questão da responsabilidade individual, ou de entenderem ao corpo, né, o que são os trânsitos, né? Ver ou não ver nu, que são as formas, o que virou categorizado como pecado a quem, ou a naturalização dos cuidados, a desnaturalização dos cuidados, né? O que busca quem se sente violentado e violenta, né? Mas dizer o que isso virá, mas primeiramente tem que ir às causas de como sobrevive e é criado de fato, né? Ou como ultrapasse a quem entende a melhor conexão e fica, né? Como a questão entre pular a questão de pais, está a questão entre os avós, ou de fato que nunca deixou de ser os avós os pais, que outros veem e não convence o suficiente ainda que se tente, né? Que são elas de fato desejados de forma direta e que são os que de fato eram os que desejaram de forma direta, ou a condição colocada tal, mas quando num dado momento que justificar a traição, né, entre mesma raça ou não necessariamente, dizer, né, o que fica para quem dá o perdão ou não dá o perdão, ou também buscou e não quis aquilo, né? Como pauta que devemos pensar, na verdade, até que ponto sentar no duro, só no duro, né? Eu não gosto daquele, mas essa parte boa, e assim ninguém vai saber, pode pegar, quer, mas não quer, ou quer querendo, e caso prove isso e aquilo, que a maioria das pessoas sobre infidelidade, esse tem dinheiro, e esse não vai acatar que aquele outro
né, que o rico ficaria com aquele pobre, né, questões muito bizarras sobre o rico ao pobre, como o pobre ao rico. Independente deles pensarem, inclusive, as condições raciais ou que vira grupismo coletivo, né? Questão de misérias apontadas, as conveniências de quem deixar que o outro faça de determinada forma, que constantemente todos estão fazendo, né? Quem é que paga, quem é que assina, né? Quem é que bem toca, mal toca e acredita em serem bons de fodas a determinados modos, né? Mas quando a coisa diz instintivamente, né? Fora de um casamento que vira o estado maturacional do casamento, da comunhão, ou o tempo dito para pensar antes, e que é uma responsabilidade que alguns atribuem fazer primeiro, mesmo que os outros não saibam, ou caso os outros não saibam, né? Você ter essa arma na manga, que você viveu aquilo primeiro, você tem a experiência de viver primeiro, que caso você já sentiu enganar, eu poder enganar de novo, né? O que é a culpa de enganar você contra você ou contra o outro, a bola de neve das coisas, quando isso implica, né, custos, mentirada, doença, né, efeito colateral de coisas que cobra quem somos perante o que acreditamos, ainda que a quem ao outro atribuir verdade e mentira, né? Processo evolutivo, né? O que aponta a evolução como essa linearidade de, né, esse deslocamento entre probabilizações a quem justifica a ordem e desordem, ou qualquer coisa mais ou menos assim. Mas, né, quando as coisas entre a alma perpetuadora, vamos colocar o corpo perpetuador perante as condições tais, né, quem fica o ativo e o passivo num tempo, e as relações multitemporais, que é a quem justifica a caridade multiperpetuativa, né? Fica maior caridade quem trai, né? Quem se aponta poligâmico de forma direta e finge não acreditar, ou não, que minha avó nunca aceitou nenhuma forma de traição e fez toda uma luta por um casamento e mesmo acreditava muito nela, ou mesmo fez por onde acreditar nela, até que como que ela se tornou, né? Se demonstrava, mas ela teve um tempo enorme para provar que, quando algumas coisas ficam feias, né, e fica multitemporalmente, né, qual é a vantagem de, né, nós ter nas costas a traição do outro a qualquer modo, né, que vira a interdependência da barriga, aqui em passividade e não passividade, quando a pauta implica em, num dado momento, a barriga tem um fardo, mas tem o controle, mas tem a experiência da barriga, mas tem o vitimismo da barriga num dado momento, pode-se ter mais, pode cobrar mais, pode comer mais, ou pode alegar que tem a barriga, ou tem o propósito da barriga para tentar justificar o ódio masculino de alguns, né, que até que prova um determinado contrário, né. A mulher pode utilizar, desenvolver ou tem o arcabouço de projetar-se a própria barriga, independente de um homem comum ou que apontaram, né, como Deus revela-se entrando e saindo, até que prova o contrário, ou que o inconsciente deles sentirem necessidade de vingança ao Deus maior, colocar o sacrifício, o fardo de trabalho. Eu entendi o lado masculino de viver, achando que os homens tinham fardo de carga, olhando o oportunismo de muitas mulheres. Não necessariamente, o trabalho de casa ele não para, é alegado o tempo todo. Existem muitos trabalhos na rua que é um imediatismo de coisificações e eles poderem driblar, estar na rua, driblar a rua para todas as coisas voltar na casa com tudo feito. Existe uma condição de aprisionamento completamente diferente, o trabalho apresenta uma liberdade tal. E num dado momento, ouvindo homens e mulheres muitas vezes fingindo trabalhos de casa, entre empregados, entre fazer num dado momento o conforto de estar dentro da casa fazendo outras coisas, ou esperando a hora certa do que, até em que momento a repetição se tornar saturada para dizer já repetiu o suficiente, melhor ir para a rua, estava presa, não era, sobre condições entre, né, montar em casas, constantemente temos que ter as casas, alguma instituição em alguma casa, existe algum propósito multiprodutivo, multiambicioso, como que a casa é configurada, tudo que implica estarem envolvidos num dado momento para cada um, mas o que é a casa-corpo e toda a relação, né, tal.
para dizer em que momento primeiro a casa, né? Em que momento ganhar dinheiro, depois parar para cuidar do corpo. A que padrão alguém vem colocando padrão de corpo, para dizer que tem volume antes ou durante ou depois, sobre o que vira o departamentismo profissional, de a quem atribuir sucesso e vantagem capital de sucesso, causa e efeito no mesmo relacionamento, ou não necessariamente, mas né, o que viram impulsivizar mudanças que se tornam diferentes e dizer se torna proporcional, ganha mais ou o volume tem algum propósito, além de dois, para que outros volumes ou volumes absurdamente incompatíveis tenham sempre um propósito de comprar algo, né? Assim, olhando as pessoas comuns, o que é achar que, né, as grandezas de Deus ou do criacionismo teria algum propósito, né, de cumulativismo, né? Ainda que num dado momento algumas zonas de reserva ou condições multigalaxidáveis ou proporcionalidades dizer que estão mais virgens, não tocadas, ou não sei o que, em que momento existem, né? Zonas de reservas ativas, mas o que é inativa, qual observar, que é o capital corpo enquanto vivo, que tem que lutar por ele mesmo, que num dado momento nasce sozinho, morre sozinho, num contexto de individualidade e tal, entre a temporalidade, né, correntiça de a quem justifique não precisar de ter observável a quem se compare, mas quando isso implica, né, que momento menor entende o maior, maior explica o menor, quando precisam formar volume de maioria para tentarem ser um, né, num interstício de pedaço ou vazio não percebido, que é a temporalidade corrente, né, justifica uma aba aparentemente uniforme. Ah, são todos filhos de Deus, ah, estão todos no mesmo lugar, quando morre vai no mesmo lugar, se afasta olhando a galáxia, o ponto, nem esse ponto existe. Então, que momento a autopercepção e a percepção de estar dentro, podendo estar fora, ou entre condições, quando se tornam possivelmente não observáveis ou conseguir isolamento em qualquer lugar, até então, vamos assim dizer, né? São as condições subsistenciais, mas num dado momento colocar algumas questões, né? Que ao tal de opostos se atrai, ou dizer que no momento atinge um platô de uniformidade, né? O que é o corpo aparentemente sem as genitálias, ou que dataram destemporalizar força, alinhar tronco com pernas, com membros superiores e inferiores, não necessariamente, mas dizer o que vira chave fechadura e não necessariamente, quando, né, num dado momento colocar essas projeções de opostos se atraem porque são semelhantes, semelhantes não se atraem porque são opostos, ou existe conveniência gravitacional razoavelmente osmótica, quem se justifique, né? Então, quer dizer, algumas questões quando olhamos, né, o que é julgar, o que vira a condição social quando acidentes, né, morte, arrependimento, né, o que é você constantemente avisar uma coisa, poder resolver uma coisa em tempo, né, para dizer matou ou não matou, em que momento somos destinados a achar que alguma coisa é boa e não é, né? Por que temos que ficar cego ou não cego? E o que é fazer mal intencionado? Fazer não acreditado, fazer desacreditado. O que vira ao fazer desacreditado? Quando se olha se os bens, como se olha o e são perante as coisas, que é conveniente fazer o feio ficar bonito se ele tiver dinheiro. Mas o que é se ele tiver dinheiro, você perante o valor se tiver dinheiro, ter estômago independente de não agradar, e o que é agradar? Aparentemente achando que é bom e não é, sobre, né, todos os estratos, né? Que momento um referencial constante, dizer que entre variáveis que precisam se exterminar, ou é convidativo, né, entre o que vira morte e vida, a quem justificar sim ou não, né? Capacitância de sim ou não, que apontaram explosão, né? Num dado momento rever todas as condições naturalizadas, o que é explosão, né? Num dado momento, olhando né,
permitindo olhar as reações cosmológicas, olha as coisas explodindo, olha isso, aquilo, cai na Terra, ou assim deveria tal, ou coisas acontecem entre campos energéticos, mas num dado momento entre acidentes, né? Instrumentais, tecnologias, grandes empresas, ou isso e aquilo, a num dado momento você tem um pedaço ou pronto, né? Que dá o protecionismo do não acidentado, que vira porque que o coitadinho está em condições mais acidentáveis ou aparentemente que deveriam estar na mão de quem mais tem consciência, para não se tornarem tão acidentáveis, como dizer os práticos, o reativo, mas corre risco de mais acidente. Mas até que ponto tem uma conexão grande ou não, ou para dizer que num dado momento está tudo errado. Sobre agentes comunicativos, tecnologias tais, quando você colocar, né, o aceitar ou compreender a condição de nascer, né? Até que ponto esses pulsos existenciais justificam a vida ou a reagência, né? 2, o que é uma fusão não pensada, o convite de uma fusão pensada, o que são as minuciosidades instintivas que são pensadas ou são características, né? Temos de dizer que elas são pensadas, elas são visualizadas por um pacote de frações tais, mas em que momento você ser projetado a pensar essas coisas, né? O que vira o erro para quem? Quando você diz amor à primeira vista, mas não existe condição de dinheiro. Então, como ele é à primeira vista, se tudo, né? Dinheiro, assim, né? Moeda corrente que justifique a proximidade, a sustentabilidade da repetição, da materialidade do que viraram condições basais ou suficientes para no mínimo 2, então 2 aparentemente vem de sociedades diferentes, não necessariamente, mas fica-se, né, o que é o repetir e estar sobre condições, né, não necessariamente só sexuais, ou tá colado ali, o que ó, o todo que implica, né, querer num dado momento, a parte principal que justifica as condições cotidianas, né, de você estar entre água, fogo, terra, o que num dado momento respirar, até onde não sabemos, dizer errado para quem, né? O que é a questão da temperatura, o que é a questão da terra-grão e a terra está, né? O que é a questão da água, né? Mas a questão do fogo, né? Ah, mas a quem fogo, a quem fumaça, ou energeticamente as minuciosidades que são colocadas, né? Ou são questionadas sobre condições atípicas, né? Aceleração, velocidade, potência, frequência, né? A quem justificar frequência, sinalização ou justificar reações, né? Sobre frações, né? Frações assimétricas, num dado momento não vertico-horizontalizadas, o que fica cabido um limiar racional e enxergativo para que o corpo venha anatomizável e otimize trânsito sobre as variáveis constantes, né? A emulsificação de variáveis que implicam em montantes, né? Alguns datam como, né, o que são coisas congênitas, hereditarizáveis, coisas assim. Então, o que num dado momento vira... Ai, pernilongo, filha da mãe. Num dado momento vira, né? Que é o erro da coisa, quando num dado momento, né? Quem fica com acerto ou fica com erro, que num dado momento você acreditar que é bom, você ter o seu referencial e essa responsabilidade referencial, que todos estão numa até que prove o contrário, todos estão sobre a condição tal, mas que virá educado, não é negado, é destituído da condição de trabalho do pacote tal, do pacote corpo, né? O que é atravessar o outro lado da rua, o que tem no outro lado da rua, o que eu custei de estar no outro lado da rua, catabolizado, não catabolizado, esticar na praia, né? Ficar só suando, o que é o padrão de alguns, de, né? Estarem, tem acúmulos e não necessariamente tanta necessidade de gastos, ou tem tudo, tem como, né, suportar, subsidiar os gastos, né? E geralmente é muita droga, muita comida, muita bebida, né? E atrás disso tem muitas pessoas sem o corpo projetar trabalho disciplinado aos arranques, né? Geralmente corpos destituídos de percepção do que é aquele tempo que falava menos gordura, mais formatação, mais expectativa de vida, se tornam incompatíveis as aquisições, né? São caros, são fracassados, são individualistas que foda-se o outro,
partem do pressuposto que podem pagar, vão ao prazer próprio, mesmo que vejam no outro prazer, que eles entendem, inclusive, o direito de estuprar e de violentar de várias formas, o que virou isso entre as relações de sexo aparentemente bom, num platô tal, mas né, algumas velocidades ou alguns fracassos de relações a todos os swings e as críticas, desde antes eles teriam uma, né, antes de qualquer repetição, o fracasso da nem singularidade alarma muita atenção, né, sobre o que não são, o que não fizeram e o que vira prazer de atrito e de morte, né, para dizer em que momento, né, fica o descontrole de Deus, ou de fato que é um direito dado ao arbítrio de cada um, ou né, culpar a Deus quando num dado momento a segurança de Deus importa, né? O usufruto, a conveniência, porque a jogatina perante a democracia e a ditadura, ou assim colocam, né, o que fica categorizado, que né, não se justificam muito bem que é capitalismo ou comunismo e fica aquém, né? Democracia, direito de falar, ou ter o que quiser, ou poder fazer e jogar para lá, ou até que ponto ganham moeda de trânsito, né? Inclusive na hora que não precisam responsabilizar, tira o corpo fora, a quem justifique, não sei, estava nisso, estava naquilo, e o que vira a quem justificar necessidade de correr, exatamente porque querem, né? São ditatoriais ou não querem responsabilizar, impondo adestramento ao outro quando isso implica, né? Quando de fato o agudo da coisa implica em dizer que portas abertas e fechadas, porque fica uma ditadura farta e uma democracia farta. A quem, né? A democracia é pela fartura de foda-se o outro, aqui até que prove o contrário. E a ditadura até que prove o contrário, mas enquanto, né, os subsídios acontecem, é quem justifique, né? Ah, esse não gosta de tomar banho, esse é isolado dessa maneira, ainda que veja tudo, tem uma projeção tal. Percebe-se muita condição de isolarem ou justificarem ao outro, ter que ficar assim, poxa, mas é o fator desconhecido, tem que levar em consideração não continuar, ou isso, aquilo, pelo desconhecido alheio, né? Dizer que num dado momento algumas condições constantemente inéditas sobre formas descabidas, né? Que virou apontar como inéditos extraordinários, que são fracassos de nem quadrúpedes, né? Quando num dado momento o que é inédita de fato, telecinésica e fracionária sobre o corpo aparentemente estático, o que é o passo, o que é a condição material sobre-estratificada, o que vira, né? A capacidade, o estado referencial, a relevância perante algumas habilidades, que pela lógica, algumas habilidades, nem que a criança perante algumas habilidades, que volta ao fator adormecido, que é um processo novo, um entre nascer e renascer, né? Atingir volumetrias, o corpo atingir um platô de um tamanho que, sob determinada idade, aquele tamanho, né? Aparenta, tem uma curva, né? Maior, o que é aquele crescimento rápido, aquela retomada de pequeno, em reestruturar algumas condições do que também se faz tudo muito relativo, né? A quem genialidade e a responsabilidade de outros geniais, e não necessariamente, né? Dizer como se não tivesse o que é genialidade, apontar geniais por pais que não são geniais, quando virar e falar filhos de santo, quem dizer que são demônios, ou que no dado momento são prodígios, mas estava lá ensinando, né? Dizer cuide de seu filho, qual é a responsabilidade de um fardo tal, se assim é assado, como são sexualmente, como é perpetualmente e perpetuadamente, o que é a educação perante todas essas coisas, ou o entendimento dentro de uma casa que subsistencia não ser ou assim apontada, quem vira trânsito de anjos e demônios, né? Santos demônios, como apontar, assim era Jesus e esse pedaço não podia ser falado. O contraponto do poder, né? Quando dizer que num dado momento matar e acertar as contas sobre o que vira, né? Morte, crimes, corrupção e energéticas descabidas que buscaram ataliar, né? O que fizeram dimensivizar, o que fizeram naturalizar, desnaturalizar, artificializar, qualquer coisa assim quando coloquemos, né? Entre montantes, quando montantes não resolvem atribuir à fé
causa e efeito de a quem leite derramado. Ah, mas agora eu acredito. Ah, você acredita, mas a naturalização esteve para ambos. Você não acreditou no pico maior da minha autocrença em sua intercrença, né? Mas, né, acreditar, mas pela condição você tem uma teoria acreditada, né? Mas você dependeu o que? Da prática instintiva não acreditada, vendo a teoria como vantagem. Então você entendeu o campo teórico, o que você viveu ali, olhou em determinado momento, viu que era vantagem, viu que era bom. Então poderia ficar entre você buscar o que era difícil e ruim, né? Ou você entendeu o bom como fracasso, e a transparência como fato, não vai ser fato, vai ser condição de estar constante, deixa ali por último, porque aquilo ali já percebeu que fica, ou tá de graça, para dizer em que momento o leite derramado da coisa, sobre as organizações, quando você cobrar do outro, em que momento eu errei com você? O que é isso aqui? Ah, em que momento passou a ficar bom, porque não estava bom, né? Quando as coisas implicam, né? O que são prazeres entre, né, alguma distância? O que são as oralidades, as preliminares, independente de qualquer ato masturbatório, qualquer coisa assim? O que são as autofatificações, né? As condições sinapticíveis perante entendimento do prazer acumulado, prazer compartilhado, ainda que não sexualizado propriamente dito, mas o que fica percebido numa coisa, né? Que a temporalidade, o corpo, quando atinge algum platô e algum estado de consciência, as crianças fazem e não percebem, né? Ou instintivamente, olha lá, a criança mama, soltou ali, tá mamando o pau do outro, ou tá colocando na boca, a criança não tem essa relação, tá achando que tá alimentando, que é o peito, né? Homem come, mulher não mulher, o peito na mulher e não necessariamente. Então, não necessariamente, mas o homem tem o peito assim ainda que não chupa assado. Criancinha lá, menininha, puxando os peitos para dar de mamar, querendo ajudar, querendo alimentar, né? Quem é o referencial? Quando ficam algumas questões... Ai, filho da égua, mosquitinho. Quando ficam algumas questões tais, quando colocar, né? Depois do leite derramado, quem induz desclassificar, como organizar a transferência, blindar ou dizer que num dado momento se soltar entre as pessoas, vai instintivamente estar submetido ao erro, perceber o erro, mal reagir o erro, oferecer contato, oferecer comparação, oferecer bondade, né? A quem se compara em tantos volumes precisa de uma blindagem que dizer que alguns dependem de o bem educar, fica o bem etiquetar, o bem isolar, ou num dado momento de inconsciência, ou atribuir que a inconsciência é uma demência e está em risco de, né, se você morre, cai na mão de quem? Como vai induzir o seu filho ou alguém abrir mão da própria vida dele, né? Várias condições colocadas tais como, né, morreu a filha, foi lá pro alto do morro, sustentava, morreu a mãe, sustentava a filha era igual à mãe, e passaram a viver só os dois, né? E tiveram um relacionamento, se apaixonaram por outro, continuaram, né? O que é o espectro do, né? Incesto, não incesto, ele trabalhou e cuidou, outro não teria cuidado, aí configura a condição social tal, né? O que é o swing da maioria? A quem etiquetar e selecionar quando precisam, escolher hábitos muito prensados e dizer a comida não dá para todos, né? O que vê como bom hábito, mau hábito, quando pegar essas condições entre, né? O que é o corpo autofudido? Virgem a quem, né? Pode ser virgem de cabaço, molestado uma vida inteira, né? O que é o cabaço da frente, o cabaço de trás, o sexo oral, a esfregação, a cabeça de cada um, ainda que tenha controle de dizer não estou vendendo o suficiente, ou quem compra, quem vende, ou quem interpreta isso, quando a condição implica, né, o que é a reagência direta perante incestar e não incestar, o que é reproduzir valores coisificáveis, dizer em que momento isso é uma fração de um todo, indivisível ou até um platô, objeto, né, predicado, não sujeitual, né, que é a cerne coloquialidade, né, o que é fé, não são fezes, mas as fezes é um produto da autofé, naturalização da coisa que come, do produto final, em que o momento tem atração, não tem atração, ou limpar, sanear, qualquer coisa, né? Paradoxo da bunda, o paradoxo da frente,
sangue, né? Sêmen, né? Como fica datado da mulher também, sêmen, né? Geralmente se atribuído a homem ou volumes masculinos, mas, né? Fica visto tanta coisa, né? Mulheres, as litrões aí e tal, entre questões quando coloquemos esta, né, minuciosidade fracionária, quando isso implica, né, a quem fica atribuído, por exemplo, né, justificar que casou sempre com um, ou não casou com ninguém, como num dado momento dizer sair da origem, é a origem, volta à origem, não volta à origem inatingível. O que é uma condição quando dizer precisa-se para se fazer filho ou filha, né? O que é o impasse de justificar, né? O erro de Deus, o erro de Jesus e o problema, antes de mais nada, era ser homem, né? O que fica como a unilateralidade do fator perpetuativo, enquanto a barriga ganhar volume, demonstrar volume, que até que prova o contrário, o autoconhecimento daquela interfusão, ou a quem justificar o fator revelatório, quem de fato faz-se um filho, né? Porque pela lógica ainda é no que vira, né? O biohermafroditismo, a jogada de grupos, né? Geralmente são envolvidos por situações atípicas e querem situações atípicas para dizer que o outro não tem, né? Então o que é paradigma e paradoxo? Ou dizer que rejeitar o outro, buscar o atípico entre algumas volumetrias, dizer que isto é resposta, né? Espacial, interdependente, sinergista, né? Quando num dado momento que é não matar, e num dado momento dizer causa e efeito de perpetuar quem vem morrer primeiro, né? Que é a preliminar, todo mundo, ou segundo tantos homens, ninguém conhece meu pau, o melhor foda é quem conhece o pau é ele mesmo, né? Como usamos o corpo para comer no espaço, se auto-comer, comer entre qualquer coisa, ou justificar alguma coisa instintiva perante a capacidade de informações, né? O que são as condições totais que atribuem um prazer laico quando você se projetar ao outro, né? Não é só a própria carne, mas o que é você, o que é tocando a sua carne com a sua carne, ou não necessariamente, mas dizer ter o corpo do outro. E o que é a percepção da coisa, né? Você não pode sair de você, mas tem que entender uma fusão. Ou o que quer dizer que sai de você, você fica tão projetado no outro, que é muito projetar no outro, né? Já está automatizado o momento, já organizou funções para dizer que em que momento a revelação ou o combo da coisa, já quem é ativo, passivo, não, passivo é ativo é passivo, tem que ser essa coisa, mas em que momento, entre condições, domínios estereotipológicos, né, a quem justificar, né, capacitâncias genotípicas, ou dizer que num dado momento, se você não olha, fica mais controlado, fica mais reservado sobre as probabilidades, vão despolindo, não tem momento tão, né, o que é a rasa, o atrito raso ao fracasso do bem olhar, do não olhar, do mal olhar, quando apontar condições genótipas, né? Por exemplo, a proteção dos órgãos internos, né? Aí você bota uma cinta ali, ou você remodelar uma forma, mas, né, mas tá tudo ali dentro, a mal tá funcionando, pode prejudicar, mas não interessa, eu prefiro o olho de fora, eu tô com o corpo dentro, mas eu tenho o olho de fora, né? O que é o espelho, o outro como espelho, independente de espelho, quando colocar instantaneamente a percepção interna, sem constantemente olhar, que aparentemente, né, o que é sangue, eu não gosto de ver sangue, não gosto de ver caveira, não gosto de ver determinadas coisas, aparentemente a coisa está dentro de você e parece que não está, né? O que é num dado momento quando você percebeu o corpo aberto, dizer que um tempo já corria, não se percebia o corpo aberto, o espaço aberto, tudo é aberto, é um corpo aberto, né? Quando esses segredos originais, ou assim colocados correntistas perante o plexo anatomizável, que até então a coisa energética, né? É como se fossem fios desencapados e constantemente definidos, né? Ainda que atribuídos a condições pseudopodíveis, né? Raios, frações tais, aparentemente existe uma uniformidade material que se enxerga tal como um platô, né, num dado momento, se olhar ao alto corpo ou fazer o corpo a retornar a condições minuciosas e subatomizadas, é como se, né,
esses valores, essas propriedades originais fossem mais simples, ou de fato, né, o que é essa saturação, né? Essa saturação com a possibilidade multiformatatória, quando pensando, né, trabalho para destrabalho, destrabalho para trabalho, né? Então quer dizer questões tais quando colocando essas minuciosidades entre o que é a expressão fenotípica, né? Precisar de ter um controle de velocidade, dizer que ter um controle de velocidade, né? Existem velocidades maiores, velocidades capitais, as propriedades tais implicam que o humanizado já está um só é anatomizado, humanizado é, né? Anatomizado para funcionar perante algumas propriedades, algumas condições tais. A deambularidade determina, né, alturas, profundidades entre o corpo enquanto peso corporal, não pejorativizado, entre cargas já está uma velocidade, ainda que muito corra. Existe uma condição capitalizada que coloca uma linearidade para você subsistenciar satisfação e autoproteção, que é compreender preventivas, né, profetizações assim colocadas, premonições, né, num dado momento que vira profetização sobre as condições, constantemente um chicoteamento à frente, um passo à frente, né, o que a cabeça é um pouco mais atrás, ele te dá antecipações tais para dizer que a verbo gerundificação, né, a condição capital é maior, né, multipropriedade, então constantemente o passo, o independente do passo, né? Mas dizer que num dado momento que é só olhar alguma distância e você não ter o passo ou qualquer condição apendicular ou a condição pseudopodível, seu arrasto, né? Para dizer que num dado momento, como você colocar, né? Sem acústica, né? Quem é o ouvido, o que é sem o ouvido, mas a condição visual, a quem vira essencial e, né, causa e efeito de capacidades degustativas apontadas indiretas, né? Não vai para fuder ou fuder propriamente dito, mas o que é o Platô, né? Dizer que é uma preliminar de questões que implica justificar a física, né? A metafísica, que assim tentaram qualquer coisa assim, as minuciosidades tais que há quem justificar física, espiritualidade, o correntismo, né? Agudos e crônicos sobre as esferas materializadoras que colocam em pauta, né? O que é a ressurreição da carne, o que é a ressurreição, né? O que é a naturalização da alma enquanto, né, projeção energética não dicotomizável. Um corpo é constantemente uma projeção energética. Nasce meio morto ou nasceu morto, né? Questões sobre essas minuciosidades todas, né, que a gente olha o que é, né, o fudido do não fudido já fudido, né, como categorizar, de você, né, as minuciosidades de dizer como escondem e etiquetam entre poligamia, que justifica a heterossexualidade compensatória entre filhos e não filhos, como bem tolera aquele de cabelo curto, que constantemente não come de forma direta, ou come da forma mais direta do que se pensa, aquela que está com cabelo grande no trabalho. A melhor forma é eles se fuderem sozinhos, baseado em condições em trânsito, que é o acompanhado quando colocar, né, instintos, condições de busca, condições que viram pacotes sociais, né, de valores tais, muito fuder com que apresenta-se não fudido, né? A cara da riqueza, a cara da expectativa que se corre e se faz desejado o mais bonito, né? Olhando sobre a pauta da hipertrofia que a maioria não sabe olhar, ou traz o fracasso social, porque temos, né, o que é considerado que ficou como melhor raça, melhor cor dos olhos, não sei, melhor textura de cabelo, melhor corpo que explique não trabalho, macio, né? Volumes nas condições genitais, né? A quem justifique largura, profundidades ou, né, comprimento, né? Questões tais quando entendemos ou observamos as questões sexuais e de determinadas condições grupais, né? Isso vira do preto, isso é típico do, né,
que vira o pobre e a miséria, da liberdade, não liberdade, ao fracasso absoluto, quando, né, dizer que a liberdade camufla a miséria, quando etiquetados ou aparentemente obedecidos entre algumas democracias, ou algumas condições que viram a sustentabilidade da democracia, assim se transita na rua, se mata o tempo todo, mas vê que não mata, né? Aqui justifica o senso de nonsense em cada caso, quando em maioria produzem algum interesse, arrastam, né? Arrastam, ou bem arrastam num dado momento, que vira dizer que algumas produções se tornam, no platô do anatomizado cai, né? Que é saúde ou não saúde sobre, né? Estar duro ou não estar duro, estar hipertrofiado, não estar hipertrofiado, né? Estar trabalhado por destrabalhado, né? Então, o que vira algumas questões tais perante dizer que, né, ou prazer agudo ou prazer resistido, né, que justifique o platô da racialidade que sobreviva temporalmente expectativar, né, quem compara, quem entende entre o platô capital não observável, né, para dizer que num dado momento a comprovação do milagre, aqui em comprovação científica, causa e efeito de reagências, aqui ainda está naturalismo, desnaturalismo, reagências tais, né? A minuciosidade tal enquanto fisicamente, não fisicamente visível, né? Entre lentes, o que é o olho nu, e entre lentes, né, o limite. As lentes do olho nu, a quem dizer que, né, se tornam mais cegas, ou dizer que aprimoram outros sem olho nu, mais enxergarem, né, avaliarem assim o assado, ficou mais fácil. Esse chegou até aqui, que ele lá nunca pensou isso num dado momento. Isso foi patenteado ou colocado sobre domínio público, o que é o falseado, o mais fácil, né? Aqui ele fica no outro lado, dois entre um lado. Que ele ali está o tempo todo olhando, ela não está desejando, mas está o tempo todo olhando o que é o sentido de impor que olhe. Ou entre riscar o olho para lá e para cá, você capta flechas tais. Para quem fica mais fácil, qual sair dele ou apontar? Corpolatria de quem dizer que num dado momento auto-olhando, quando inter-olhando, que faz fecundativo revelado da parte de quem, quando num dado momento vira, né? O que é a autoprojeção de um filho, dizer que vem igual ou diferente de algum lugar, né? Sobre dizer, né, veio de fora, não veio de dentro, mas projeta-se o seu corpo, não necessariamente igual, e ainda de outro sexo, não pega a mulher, vai e tem um filho, homem, né? Como justificar, né, engravida esse filho, né? Então o que é? Você pode fazer, e de fato você fez, você comeu o tempo, você, ou né, dizer que comeu o tempo, né, desespaciou, e é justo você manter a conexão para dizer o que é a transcendentalidade, né, dizer em que momento você se tornar esperto ou não necessariamente, o cuidado, o contato garante que um filho projete a outra pessoa porque não pode comer os seus pais, se bem educados, em que momento a coisa é causa e efeito e fecha um ciclo. Ah, meu filho, encontrei o seu pai, eu não encontrei assim assado. Éramos virgens, mas quem é o outro para dizer que não eram virgens? Populações de desconhecidos. Ou num dado momento, aí você nasceu, né? Mas temos a experiência de dois, você se torna um que aconteceu, né? Vamos fechar um ciclo. Ah, qual que é a vantagem, né? Ah, os dois, olha os dois, papai e mamãe faz assim. Você é só mulher ou só homem? Não tem outro em outro lugar, né? Ou faz com esses ou não faz, né? O que utiliza como referencial masturbatório, né? Qual seria a opção entre, né? E cuidar, lavar, não lavar, friccionar, ou oferecer o contato comum total, que há quem justifique questões tais, mas é um cansativo, não, né? Reclamando de você ter nascido. Mas olha, papai vai em tal lugar, ou ele tem que ir em tal lugar, fica assim. Melhor você morrer em você mesmo, você utilizar o seu recurso próprio e fechar um ciclo, né? Ou dar esse suporte para o filho poder escolher o que são populações, né? Ou você come, ou faz com que comam iguais a você. Você não pode comer o da casa porque aquele é o seu. Você tem que procurar algum outro em algum lugar, né? Então dizer que tem esta condição tal, né? E num dado momento, o que é a condição fenotipológica, né? Baseado em que, olhando ao que, se em dois diferentes, ou dizer que aparentemente, né, reproduz um igual e não necessariamente se reproduz igual, dizer que a experiência saturou não foi tão boa,
ficar com aparentemente o mesmo, a não ser que apresente proporções de vantagem, né? Aquele desgastou demais e esse é igual, mas é virgem ou é mais novo, ou tem hábitos diferentes, ou induz a hábitos diferentes, para dizer em que momento, né? Atrações, compensações, incestos, estupros, dizer que numa casa sobre o swing da filiação, o que é a casa do vizinho, de várias pessoas, uma sua casa isolada, olhar todos e não tocar, porque filhos se tocam na maioria das vezes de alguma forma, ainda que não se toque, foram tocados sendo feitos, né? E são cobrados de várias formas, que aparentemente dizer que não se cobra assim o assado do vizinho, ou mesmo que você escute aquela gritaria, você sabe que não é o seu filho, não é a sua casa. Isso é colocado o tempo todo, fica mais fácil, né? Quando colocamos o que são as relações mais leves, né? É melhor não ter compromisso, um sair cagado no outro, correr o risco de ser contaminado. O que é o risco de contaminado? Viver o diferente, viver a pancadaria para não explicar. Existe o lado da pancadaria boa, que o bom é não se explicar tanto, não ter o tal do DR, né? Buscar o platô mais instintivo para aquilo, né? Começar tudo de novo. O bom é o meio, mas o começo é ruim, mas o outro só finaliza assim. O outro só começa assim, tento driblar isso todo dia, então busco o outro para uma compensação, né? Que dizer que um é depósito de porra do outro, questões minuciosas, né? Quando colocar o que é a educação e a transferência das coisas que convença que o outro seja unilateral, porque tem essa teoria que se não estiver convencendo, todo mundo come todo mundo, mas que momento a criança, né? Num dado momento é inocente sobre muitas coisas, ou assim deveria ser visto, que são, né, que existe o sexo o tempo todo, mas o que é de fato toda esta bizarrice e as condições tais que configuram a responsabilidade da transferência e de mostrar como de fato o outro responde, né? Não odiar isso ou aquilo, mas o que é o diferencial, o que mostra o diferencial de fato da heterossexualidade, da responsabilidade de quando casam, porque que um, né, independente da mesma idade, podem morrer de alguma doença, o que são hábitos a quem num campo social, né? Que é o ativo e passivo, independente da condição do cigarro, ver a doença do outro, ver a violência do outro, ver, né, todas as questões tais, dizer em que momento respondemos a hereditariedade assim ou assado, para justificar a transferência minuciosa, ou mesmo o platô de você educar, o que é o volume que convida a entender o volume sustentável, acreditando que tudo pode acontecer, mas para que não seja acidentável, né? Que é o explosivo aterrissado, se tirar questões energéticas, né? Otimizar o sol, o tempo da entrada, em que momento a casa cai, em que momento a casa não cai, em que momento a casa, a condição civilizatória já transferiu humanos para outros lugares e existe um desmanche que não acidenta. De você entender, uma hora a casa cai, ou uma hora você bem fez várias casas, mas aquela casa sua caiu na sua cabeça ou não a sua casa. Ou em que momento você vem no momento que já tem que morrer, ou não era nem para ter nascido, né? Sobre as condições obrerificadoras tais que, né, casas aparentemente são tão frágeis perante determinadas temperaturas, ou não necessariamente, ou são tão sólidas, ou acreditamos que são tão sólidas, né? Muitas casas são absurdamente frágeis, né? A quem vira vantagem sobre materiais leves, materiais pesados, né? Constantemente temos que, né? O que é jogar para frente, mas é questão de trás, né? O passo, ou dizer que a algum sentido aparentemente é frente, e dizer que, né, os olhos de trás ou a condição de trás vem derrubando para só jogar para frente, né? Dizer em que momento, né, o nada, né? O nada, sobretudo, alisa a frente, né? Para poder comprar no almoço, né? Ter o almoço comprando a janta, sobre as condições minuciosas, como categorizar, né, o espectro revelatório sobre alguma sistemática diária, com leveza, não leveza, né? A quem vira sobrar bem catabólico, não catabólico, isso é mais fácil. Tem que estar só pronto para subir em cima e convencer, num dado momento é bom, tudo isso não vale nada, é morte, é perda de tempo, que é baseado em quem? É quem se compare, porque tem que se justificar, né? Morte e crucificação, a qualquer momento não queremos. A nossa dependência de parasitar ao outro é achar não ser morte, dizer que, né, como, né, temos que não
perceber o outro para que o outro tenha vida, né? O que são as relações então perpetuadoras e o que revela aparentemente, né, a imagem do outro de forma direta ou indireta, e dizer que não somos vinculados à imagem, né? O que quer dizer, ó? Vejo uma pessoa no corpo de uma pessoa totalmente diferente várias vezes, e não necessariamente, né? Percebo gêmeos, né? E não necessariamente, né? Ou que são gêmeos, né? Né? Buscamos pessoas completamente diferentes, pessoas aparentemente iguais, teoria de que ela não esqueceu aquele, pegou outro aparentemente igual, ou sempre branco, ou sempre preto, ou sempre, né? Tem isso também, essas coisas, até que ponto quando querem buscar as suas essências, justificar, dizer que em algum momento quando o corpo vai envelhecendo, vem se fazendo uma receita de fato quem foram, se tivesse escolhido outro amor ou não o mesmo amor, porque tem que escolher alguém, porque tem que justificar, né? Um de três, né? Né? O que categorizaram como corpo instintivo, prático, né? É teorizador, né? Sangue sai, você pode se explodir, aperta, explode, sai o cravo, bota na parede, né? O que quer dizer que num dado momento essa bibliografia, né? São letras do que é olhar a proporção tal, né? O que isso acontece, o que são essas condições, né? Né? Até que ponto as folhas caem ao chão, né? O processo tegumentar, ou células mortas, ou qualquer coisa assim, colocando essas questões tais, quando justificar alguns imperativos temporais, né? Sobre temperaturalidades, as condições tais sobre tudo isso daí, a fração minuciosa perante a responsabilidade da, né? A ressurreição acaba ficando aquém, né? O que é a ressurreição, né? Não morreu, ou que virou a projeção multimemórica que se faz com a vida ativa, que são os sonhos ou não necessariamente, ou mesmo a dilatação temporal, que de fato num dado momento, né, entre outro a quem se compara, dizer morreu, né? Morreu e não está morto, né? Ou está morto, mas, né, o que é a minuciosidade tal perante esses campos energéticos, né? Para dizer que num dado momento, né, a ressurreição da carne e a ressurreição da alma, né? O Airé, né, volta para estar que insurreição, o que é a naturalização, a desnaturalização que se faz sistêmica, mas se faz artificializada. O que é artificializado? Quando colocar, né, seccionar unilateralidades materiais isolados, para dizer entre, né, aqui em veneno dosagem, dizer que é um pacote de situações que se faltar uma ou outra viram descompensações, como o remédio, né, uma coisa ataca a outra. A quem justifica esta, né, os isolamentos tais sobre as minuciosidades, ou nem enxergar todas essas coisas, do que é atribuir, né, o pavor que fica, né, e qual pavor que fica para mim, né? Cadê a morte, né? Num dado momento você é colocada na condição de morte. Quem são esse bando de bichos? Quando você não vê a morte, mas do que é ver e não ver alguns platôs sobre determinados momentos, eles adquirem grandezas, né, rasas, profundidades curtas, né, que convida num dado momento você ter alguns clímax de acreditar no outro, porque muito acredita em você, fez o outro na sua cabeça, ou foi as suas máximas, é dizer que isso é um golpe de estado existencial, né? A quem justifica o oportunismo de quem, ou dizer que em que momento é material, antimaterial, vingança vista com amor, amor vista com vingança, a quem se enxergue, né? Sobre julgar, e a questão ainda nem é julgar, mas num dado momento, né, como coletivizar algumas coisas e resolver as heterotrofias de morte que se alimente. Tem que matar, ou não matando, mas estupra as tetas do bicho, né? O que é o normo ovolacto, né? Ovolacto, né? Naturista, vegetariano, conforme as conveniências, né? A quem né, cura veneno, né? O que são as proporcionalidades de compostos unilateralizados, né? Dizer que tudo já é um combo de complexidade,
como viver com leveza, não acidentar. O que é acidentar? A questão é, quando é cobrado, você pagar, se você tem uma rotina com platô salarial, com platô de coisas que tem que caber num tempo de 24 horas, vamos assim dizer, né? O que é acidentar, o que é o morrer, o que é o viver, né? Trabalhar a qualquer modo, remexer, né? Morrer para quem fica, para quem vai, né? E a condição instantânea, a condição engenhoqueira sobre o platô da revelação, a ressurreição. A quem justifica num dado momento não está. Como reperpetuar se morreu, mas deixou a semente, né? Sobre a condição diária de dizer, né? Quem atribuir, recursar, tirar a vida do outro, né? De forma direta ou indireta, e a quem justifica a morte independente da idade, como continuam perpetuando, ou aos prazeres, né? Dizer que são destituídos de seus prazeres ou são considerados a retornarem aos seus prazeres próprios, né? Dizer que alguns se tornam assexuados ou fingidos às conveniências, ou o que vira dizer quando num dado momento teve tanto prazer, ou mal olhava o prazer, friccionava, teve um outro, num dado momento você tem um castigo ou não, de voltar até você, olha lá, não precisa ter outro, tá o prazer próprio, sai mais barato, ó, nem é considerado naquela religião. E não ser considerado é o valor de sobreviver religião, você tá ali de todo jeito, adquirir outras condições espaciais, se você oferecer trabalho, arrasto, você vai conseguir comer. Então você vai comendo ali aqui, ó, vai viver muito melhor que o que a maioria fala, né? Os casos são muito melhores, você vai sempre esperar, né? O que é dizer que eu gostava do trabalho o tempo todo, o que é comer fora, né? Falar eu quero comer fora, o que isso representa? Ah, eu prefiro que outra faça comida, mas eu não estou vendo que faz a má comida, que é tudo misturado, né? Ah, não colocada sobre uma condição, se tivesse num papado no reinado, qual o risco seria? Camuflado entre poucos a quem justificar fale largamente. Quem é coragem e não coragem, o que vira o paradoxo de quem tem as suas armas e não consegue atravessar sem elas, e quem não precisa delas e utilizar o recurso de estar entre grandes variáveis ou constantes inéditas, né? Quer dizer que eu não estou para o mundo todo e, né, ninguém respondeu nada, eu não existo. Como é que eles existem, né? A como atribuir morte e vida, eu continuo trabalhando, mas estive trabalhando, né? Que é estar em atividade física total e ser destituída da atividade física, que é uma atividade física todo o trabalho, de arrasto de cargas, mas colocar sobre uma condição de empregado comum, né? Ou que é um empregado comum, um empregado tóxico, um empregado unilateral, ser servo do outro, né? O que virou empregado diarismo, auxiliar de serviços gerais, empregado doméstico, trabalhador comum, que faz o pedaço daquela casa, não pedaço daquela casa, entre o rabo na cadeira, porque categorizar sucesso, você não vai limpar isso daqui, isso aqui é o empregado comum, ou isso aqui você faria na sua casa desde que o outro não veja, né? Leva tudo isso para a cama, o que deixa fazer desde que pague, desde que nem todo mundo veja, ou não veja esse, mas veja o outro, que é a saturação da coisa, de dizer que um submetem uma fachada e uma coisa é outra, o que vira coisa comum e coisa incomum, vai mexer com a bosta, não vai mexer com a bosta, vai ter que limpar o cu do outro num dado momento, se soubesse, ó, dava a bunda, faltou dar a bunda, seu problema terminou na bunda, porque não deu a bunda, falou da bunda do outro, queria dar bunda, né? Num dado momento, olha lá, ó, enganou, nem teve esses prazeres com aquela, ela tem que terminar limpando a bunda daquele, e termina limpando por quê? Né? Qual é o prazer de a quem ser traída, não ser traída, as conveniências de que estão sempre alguma condição coisificável, compensatória, e o que é entre um terceiro, né? Que é corpolatria, não corpolatria, o que são trânsitos hereditarizáveis, né? Involuntários, né? Rasos, né? Sobre alguma condição eternizadora, qual seria o platô maior, né? Independente da imagem, o que é imagem a quem? Quando questionamos questões de mudança, a possibilidade transformadora, inclusive genética, tira do outro de forma educada, né? O outro sob uma condição de necessidade, não necessariamente, compra o cabelo do outro e bota na sua cabeça, para ele foi conveniente naquele momento, o dele cresce muito, no outro dia está maior, e ainda ganhou dinheiro, o seu não cresce, comprou dele, deu dinheiro para ele, todo mundo ficou feliz, não necessariamente, né? Mas o que é num dado momento, todo mundo pelado, né? Pegar alguma coisa colocada educadamente comum, né? Não tóxica, não tão isolada, né? As coisas vêm empacotadas, os vegetais,
aparentemente não matando os bichos, contamina, mas não contamina, ou contamina, mas mata sobre alguma condição parasitária mais rasa, não vai mudar tanto, né? Não vai apresentar, né? A doença vem e fica monstruoso, geralmente monstruoso, né? Cheio de erupções, ou seja, de coisas explosivas, combustíveis, né? Que num dado momento o que é o platô do bonito, né? Que vai transmutável virar ouro, que vai evoluir a um contexto que não pensado e ainda acontece e todo mundo, né? Mas de onde veio a premonição ou a pré-percepção do né? O que é resposta convincente se não tinha prática, ou se tinha instintivo, se tinha prática, o que é o teórico, o que é a ponta da praxis, né? O combo do sucesso que consegue ter o próprio prazer, achar que tem um prazer do outro para sempre, ou não necessariamente, ou sempre alguém no lugar, né? O poder do sucesso da coisa, de poder utilizar as linearidades, não sendo culpado por acidentes, né? Utilizando milagres comuns, milagres especiais, ou as próprias reagências, né? Que é num dado momento a capacidade máxima, o controle, né? O que são essas capacidades memóricas, sonhos, dizer que você pode entrar no outro, na vida do outro, não necessariamente, mas portais podem abrir, ou coisas se fazem absurdamente lógicas, de você constantemente estar vendo todo mundo nu, né? Ou que fica naturalizado, quem fica o prazer agudo e não agudo, né? Fica mais fácil olhar do outro lado, mais meter a mão e fazer governo ser desgoverno, e não necessariamente o que acharam, né? O que acharam? O que é inocência e ignorância quando, né? Esse é genocida, mas é tão fácil assim ser um genocida, né? O que é a morte comum, o terror comum? Aqui em terror agudo, mas em tal lugar você não tem esses agudos, a guerra está matando, está ensanguentando, vai contaminar, vai não sei o quê, não, que são as doenças que não contaminaram ainda, não sabemos porquê, né? Que é o tesão das camas, a guerra do sexo comum, que não vemos e que num dado momento aquela, né? Ainda que a propina daquele de, mas tem fartura lá, ó. Mas está tudo aparentemente educado, tem espaço, tem trânsito, você tem a garantia de fazer esses agudos na sua casa e não necessariamente. Mas no trabalho é feito, mas você tem o paradoxo do trabalho não necessariamente. Há quem justifique problema de migração, problema do castigo de Deus, de abrir a terra, jogar um negócio, não necessariamente no qual humano. Tem que ter força, qualquer força que se defenda de não roubarem a sua casa, ou não enfiarem isso na sua casa, ou que são as capacidades explosivas, né? Um contexto é conectado, pode estourar a sua casa de outra forma, só precisa destituir as conexões energéticas, ou a quem entra a sua parede do outro lado, seu chuveiro, suas situações estão te matando o tempo todo, para dizer, né, o que bom seria só pagar o aluguel, né? Que dia te tiram do aluguel? Que dia o aluguel aumenta? O que são as condições herançáveis que não saem do lugar e não levam? E o paradoxo do volume, ter o plano B, né? Ter condições maciças, ter condições de volume que está no seu nome e que você possa gritar o outro vai embora. Você nunca esteve, você mesmo não trabalha, você isso e aquilo, sai fora que é meu, né? Quando condições inéditas querem constantemente entender quem são os aliens e até onde mais poderiam ir, né? Como é a sua casa, como é o seu corpo. E se ficar na sua casa o seu corpo, você é bitolado. E você não vive, né? Você não viaja, você vive ao terror do seu corpo, corpolatria, mas o bom é viajar o mundo todo. Mas é quem te explique a história daquele momento, você só está transitando e olhando o seu modo. Você responde ao tempo de enxergar aquilo ali, de ter sido outro tempo que você esteve. Você busca, você está indo porque é inédito ou porque não é inédito. Quando num dado momento, né, ainda que, né, modernidades, tal festas das modernidades, em que momento, né, engenhocaria paleonteológica, a quem atribua juízo de valor ao velho constantemente é preto, ou é sem brilho, ou é sujo, é velho. Isso, né, a quem vai ficando o peso de mal expectativar constantemente, o termo usado é isso mesmo, é preto. Constantemente há buraco preto, tem um buraco branco, né? É a foda do preto e a foda do branco, né? Botaram uma matematicização racional, mas pela lógica, né? O meu trabalho é ficar olhando lá para cima antes que Deus venha. Você nem acredita nem em Deus. E olhando lá para cima, e se vier, você vai evitar o que é olhar para baixo, né?
as condições relativistas tão minuciosas quando, né, o que é fracasso, frustração, né, que é justificar você ficar no raso, correr o risco, a doença, quem justifica que você não é a doença não vem, a doença não veio. Então, relacionamentos mais leves, quando você não precisa entender a diária do outro, quem fica o fardo do outro, e quando isso implica dizer que é medo de ter filho, mas quem é o pai, né? Medo não é ter o filho, medo é quem é o pai, quem é a mãe. Mas se você é a mãe, mas a condição para ter filho precisa de ter o pai, né? Você tem um filho que aí soma o filho e a mãe tendo que botar o bebezão das infidelidades totais, ou quando não se acham bebezões, né? Que é o fracasso da independência masculina, quando num dado momento eu entendo homens. Eu trabalho como um homem, eu saio, eu entendo cargas, eu manejo cargas, né? Mas eu não sou mulher. E por que homem não é homem? Se eu nasci mulher, segui as condições de mulher, mas uma casa que o homem buscava na rua, a mulher fazia em casa. Se o homem não buscasse na rua, que era ela em casa. Tem essa teoria, né? Quem montou a casa, aparentemente o trabalho ficou como que o que buscou na rua montou a casa, né? Que é essa condição entre as relações corporais, né? Quem dá obedece, né? Quem dá, quem come, né? Vira a diária que subsistencia, né? Um se perdendo pela casa, não percebe o valor da sua casa e separa, um vai para fora, um fica com tudo, outro fica com nada, mas como assim? Mas pelos filhos, mas como assim? Ah, mas você é mais independente, mas como assim? Então eu olhava essas coisas com um certo valor, porque a maioria das mulheres ao meu redor, em todos os lugares onde eu ia, é do homem, ele tem que pagar por fração. Falar, mas como que isso acontece? Dotes, independente de dotes, mas isso é um dote, e também tem que ir para a família do desconhecido, e não se conhece aquilo, que é o fudido, que você está comprando, mas se presta minuciosidade, numa fração do dia, tem todo esse momento, e você tem que, quantas horas você tem que trabalhar, ou quem te pagar o salário e tal, para que todos os valores, como isso vira sustentabilidade, quando num dado momento dizer que o erro da ação de graça, né? Da desuniformidade, ou dizer que num dado momento, se você tem a sua independência, o amor e o sexo é uma relação de ação de graça, todos têm que se subsistencializar, é uma cultura engenhoqueira, né? Mas o que é a perpetuação, né? Profetizada, né? Assim colocada ao Deus e a sua autoprofetização, né? Já quem justifique ser um laico profeta não acreditado de outros tempos humanizados, corrente no espaço, para dizer que num dado momento, né? O erro de não estar a tantos, e quem é o valor do outro de estar a tantos? Quer você abrir um tempo, ou estar em tantos tempos, aparentemente, né? Teve 50 namorados. Mas olha a temporalidade, né? O que veio a reação de uma origem, que se vestiu de algumas coisas e ficou entre rasas, juntar tudo não dá um, ou em algumas condições rasas não são condições profundas, que num dado momento casou com aquele, não casou por quê? Né? Teve uma preliminar, era uma foda, ou fudeu, mas fudeu diferente, porque casou com aquele sobre alguns imperativos de trabalho, olha lá, mas quem namorou fui eu. Não, mas se fosse bom namoro, você tava lá, sobre condições, né? Proximais num banco de igreja, alguém atribui inferioridade, superioridade, poder, ou qualquer coisa para dizer quem são os bichos inferiores, os valores coisificáveis, né? A sinergia, ou a quem justificar a sinergia por paradoxalidade, né? Se depende de ter sinergia, algum contato ou interdependência para dizer parasitar ou não parasitar, que momento aquilo é veneno não é, e dizer que precisa ser arrependimento, para dizer que aquilo vira potencialidade, né? Pré-acelerável, que multi-impulsiona grandezas, e assim as pessoas têm, né? Comunicações aparentemente sistêmicas ou muito mais rasas que antes ficasse de boca fechada. Como trabalhar ou como achar todas as coisas que quer sem precisar justificar. Porque sempre temos que falar o que não queremos, ou que não deveria, que destitui o seu sucesso, o seu pico de venda. Que se você falar o que você quer de fato, mas o que é falar de que quer de fato, né? De fato parece que eu sou uma pessoa, né? A quem apontar Cristo e Anticristo. Se for vir bonzinho é problema, o bonzinho já veio, né? Foi conveniente colocar Jesus assim assado, né?
como que, né, se tinha tal poder entre o que é de fato a ressurreição e o que foi a crucificação, já que tinha qual poder, né? Porque tem que destituir ou justificar o sagrado pelo não acidentável, ou acertar em platôs não acidentados, para justificar o milagre, foi todo quebrado num dado momento, não era a morte, era a pré-morte, mas a quem justificar o acidentado, doente a quem, não morto a quem, precisa ser constantemente isolado, ainda que na multidão. Como justificar os imperativos tais de dor agudas, não agudas, né? Das reagências minuciosas que bem revelam, né? Reversa ressurreição exorível, né? Desnaturalização ressurreta, ressurretificação naturalizada, desnaturalizada, né? Sobre esse platô tal, porque a cruz é quem justifica constantemente morte ou morrer, né? Onde o poder de destituir não destitui, tem que desmamar, fingir que morreu, ou num dado momento você é convidado a fingir que morreu, só que você não quer morrer, ou você não quer porque você não viu aquilo que está lá para você. Olha lá, um outro estágio, e meu filho, será que é meu filho mesmo, né? Tipo, largar o filho para lá, ou será que mesmo queremos tanto estar assim sobre um determinado momento? Dizem que dado momento alguma independência tem que ser transferida sem dor, ou com maior entendimento sobre condições transcendentais, né? De dizer que sempre tem um inédito, ou não necessariamente um inédito, mas são tantas probabilidades. E porque ser inédito, ser revisto sem ser probabilidade de diferente, né? Para voltar lá igual, qual é o diferencial de voltar lá, que se fosse igual, não teria voltado, não teria nem ido, né? Ou estaria lá, e quando é que não está? Sobre o correntismo, que é justificar o correntismo, as nuances coisificáveis perante físicas de fluidos, né? Correntes e energetificações, a quem justificar, né, o que especularam como metafísica, o que é virar espiritualidade a dicotomizável, né? E o que virou categorizar sobre um dado momento, como é categorizar o corpo? Instinto, não pensado? Não pensado não, né? Oportunizado entre agudos e crônicos a quem se incomode de não ter fudido junto ou ter que pagar o arrasto do outro. Então, instinto é prático, é teórico a quem justifique. Se o outro está olhando, o que são leituras, né? O que é o auto teórico a quem justificar oralidades ou necessidades multissentidas que engenhocam singularidades repetitivas, singularizações precisam de serem repetitivas para você somar isolamentos que você maximiza singularidade proporcional, né? Tá lá todo dia, mas sabendo daquele todo dia, é aquele dia, você deixa acreditar naquele dia o seu antidia, o antidia do outro, não necessariamente, entre presença e não presença, sim ou não, morte e vida, que seria mais nada tudo, né? O resto é o resto, são maximizações tais, né? O que são questões tais sobre, né? Contato comum, contato percebido, e dizer em que momento vira frustração para quem eu ter que levar alguém, não ter que levar alguém, ter que justificar o 1 de 3 como um fator materializado, né? Que vira para a mulher é a projeção da barriga, atingir esse platô e não ter embarrigado, mas eu embarriguei, eu fui desembarrigado a qualquer modo, ou qualquer um é embarrigado a qualquer modo, se nasce sozinho a qualquer modo, ainda que parasitado, fica essa questão, né? Ah, mas está dentro da barriga do outro, mas está pressurizado por várias questões espaciais, inclusive, né? Se aquele, o que tem na sua barriga? Macho e fêmea não sabe, está mexendo, não sei, né? Está fora do seu corpo, talvez, então quer dizer, até que ponto quem prova o contrário, né? Sobre o que viram os enlouquecimentos, a quem eu justificar campos filosóficos ou condições abstratuais de adestrar-se a uma matrix, né? A quem apontar monótono se torna mais compacto nele mesmo, vai virar o arroz e feijão todo dia para ele é diferente, a mesma casa todo dia, a casa é diferente. Aparentemente é igual todo dia, ela pode ser diferente e sendo igual. É sim e não, como assim, né? Como não enlouquecer e justificar os valores comunicativos, né? Que é o paradoxo da abstratualidade, que é o paradoxo da materialidade. Entre, né, nada e fé, que nomenclaturalize subsistencialização mosaica, infinitiva, né? Nada é nada,
Aparentemente aqui, ó, sobre uma questão rasa, tem esse vazio aqui, ó, tem essa coisa toda, tem uma osmose, osmose por osmose, 0 vezes 0, nada. Eu tô parado, ou você não tá chegando perto, é estática quem, qualquer coisa, né? Ou tô respirando, eu tô, não sei, num dado momento tem que comer, não necessariamente, né? Quem justifique o momento autotrofível, né? A permeabilidade tal, campos homeostásicos tais, que vira sideralização sistêmica de fato, né? Mas o que é outro? A quem fica a frustração do menor ao maior com relação a atribuir controle de não fidelidade, o que é o cérebro, né? O que é o instintivo sem cérebro colocado, né? Como controlar, né? Taxa de natalidade e mortalidade, ou a hora de entender que todo dia pode ter a hora. Qual a hora certa do todo dia? Dizer todo dia naquela mesma hora. Quem é que come? As sementes continuam, né? Continuam inférteis, né? Se naquela hora todo mundo bem fode, a semente autofode, né? O que viram essas questões tais, né? Sobre a capitalização, quando dizer controlar o outro, eu não sei, né? Por exemplo, sonhar aquilo ali, tira aquilo tudo ali, bota sexo com alguém que você nem imaginava, aí passa a ver beleza no outro dia, não necessariamente, mas é quem vira atribuir, né? Dizer que só acontece essas coisas quando você tá mal comido, mal amado e não tá com ninguém. Ou quando você tá com alguém, saturada de alguém, surge o ninguém, ou mais leve, ou mais isolado, nessas questões tais de dizer, né? Quem somos sobre o controle do oposto se atrai ou tão semelhante, de atribuir o platô, está no sentido constante. Você está sem roupa constantemente, mesmo que a roupa, ou está com a roupa certa, né? A moda do dia, ou que seja o olho dos outros, ou se você tem o seu auto-olho, a sua autossatisfação, que é esse seu olhar do outro, porque o que vira o medo da perda, né? O que vira a perda do medo, né? Sobre condições tais, quando comunhão, né? Hereditariedade, revelação a quem se compare, justificativa de deixados históricos do que são as verdades históricas perante a condição crucificatória, aqui mortiferante, não mortiferante, né? A sustentabilidade não estuprável, o que vira o fator ressurrei sensorível. Se ressurreto, ressurrei sensorível, é dizer entre o homem e uma mulher, entre opostos ou não necessariamente, para dizer o que viraram funções tais perante Pedro, não Pedro, né? Olha o segredo que não foi falado, Pedro não era celibatário ou era casado, esse era o segredo, Jesus também era. Ou num dado momento já existiam casamentos, mas sobre a porta eternizadora não existia o que era aliançamento, que é o aliançamento diário perante as rasas produtivas, ou as repetições que geram aliançamentos conforme os interesses a quem o outro tem que entender por eles mesmos, os outros, o que é uma uniformidade aliançável, uma condição fiel a todos, né? O que é fiel a ele mesmo quando a interdependência heterotrofível justifica, né? Que é olhar para fora, atingir o platô da eternidade de corpo e alma, né? E dizer que o importante é estar com um dentro de você, né? Que o momento de ser objeto, parar o tempo na temporalidade corrente e de ter que dizer eu sou Deus. Mas o bom seria para ser Deus. Mas pela lógica, né? Entre Maria não deixa de ser a dependência, né? Maria ganhou status porque Deus veio e fudeu mesmo, teve essa coisa, né? Ou é tão bom de foda que, né, escondeu a cara, né? Então, até que prove o contrário, perguntando o que fizeram religião antes, né? Maria avisou, ó, eu não queria não, mas Deus transitou e falou, fez uma proposta, deixei ele entrar, mas quem comeu foi eu, né? E num dado momento, vou voltar, ó, já comi daquele jeito. Foi até bom, porque o produto foi, assustou e gerou um pacote multireversificatório, só que agora é mais caro, filho. Já associei a desgraça da coisa. Mas você tem que chegar. Não, então você chega só faxina e fica tudo certo. Porra, né? Ficou mais complicado, né? Onde foi o erro, né? Faxinar, todo mundo faxina, ou não estava faxinando, em casa não precisava faxinar tanto, o trabalho de cargas eu via com outra proposta, com outra, né? Era carga de não carga, era luxúria da não luxúria, né? Não via aquela carga como o pior dos trabalhos, né? Que virou genética rasa, se a maioria é uma genética rasa, porque entre gordura, entre estufar,
com músculos e coberta de gordura e ficar tão magra como campos de concentração aqui, uma miséria comum que não olhamos, um magro doente, não necessariamente doente, o que virou, né? Conveniência genética, né? O que camuflaram racialidade ou desracialidade, como poder falar é a minha genética. Sua genética, você acha que você tá bom? Você acha que você tá forte? Ah, mas você roubou isso? Mas você não paga isso? Ó, mas isso é quem dá juízo de valor de atribuir maior valor, menor valor, de compra e venda, de dizer que o prostituidor é o prostituto. Ele precisa atingir um platô para ele poder meter a cara, ó, meu trabalho, eu contribuo com a sociedade, lá no setor público, né? Cada um tem a sua casa ou aconteceu em algum lugar privado e não quer que ninguém invada. Ó, mas eu contribuo, eu dou meu esforço, ou seja, eu deixo que você bote a minha imagem no lugar da sua, não necessariamente, né? A força de trabalho, mas tem alguma coisa sobre a força de trabalho, né? Quem se propõe a catabolizar e não catabolizar, ou ver vantagens sobre isso quando você tem que apresentar como começou sua força de trabalho. Condições herançáveis implica que botar a cara e ficar no lugar do outro. Né? O que meter o nariz é o mais fácil pegar o que é do outro sobre público, não necessariamente. Mas o que é privado, laico, desordem para se fazer ordem. Né? Virou um capital de ordem, mas é de desordem. Mas é para economizar, é onde economizar, o leite derramado não é economizado, mas sempre tem de onde tirar. Temperatura é relativa, efeito estufa é relativo, morte é relativa, apocalipse é relativo, fuder é relativo, papapá, mas como continuar? E aí, quantas horas se passaram? Cadê a semente? Todo mundo precisa fuder, tomar um banho, comer. Amanhã a gente volta de novo nessa brincadeira, isso é cultura, mas ninguém saiu do lugar, isso é filosofia, isso é trabalho. Isso é privado, isso é público, né? Então tá, em um dado momento, mas eu deixo usar meu corpo. Ah, mas o bom do tempo é você deixar ser friccionado, né? Se você deixar ser friccionado, aí quem tem que indenizar é o outro, né? Querendo ou não, olha lá, ele que tá precisando do trabalho, que constantemente ouve isso daqui, ó. Então a gente vai reunir o seu problema, porque os outros não têm problema. A gente precisa de resolver o seu problema e a sua necessidade, porque os outros sempre têm de onde tirar. Tem plano A, plano B, plano C. Eu me deparei com situações, eu decidi que você vai morar na minha casa. Que eu vou botar um puxadinho, eu percebi que você paga. Não vou querer receber não. Mas quanto que você paga mesmo? Né? O que é esse negócio entre, né? Deus já era, Trindade, né? Tudo tão bem estruturado, teoricamente tudo bem estruturado. Quando é tudo bem teoricamente estruturado e não é praxeologicizado, né? Que perde o tempo, sem o tempo prático, praxeológico, para estruturar teorias que, né? Leis que não dão tempo da lei, o que é causa e efeito, né? Legislativo, executivo, judiciário, é questão de Deus, né? Ó, Deus se prestasse, meu filho, já desistiu um Deus elementar. Mesmo que ele foi homem isso aqui, mas todo mundo já era homem, já perpetuava, ainda que homens e mulheres, né? Mas ganharam imperativos independentes, né? Material, e de poder estar no passivo ainda. Quebrou a mulher, ganhou outra, foi lá de novo, arrancou da costela. Pode arrancar da costela, mas não sei, não arrancou da bunda, se tivesse arrancado da bunda, né? Aí num dado momento, ó, tem que ser Deus, ó, isso daí não tem moda, não teve a moda, nem as outras entenderam, né? Então você tem que ir lá, mas não tem como ser deusa sem o Deus, né? Mas entre elementariedades ou questões divinizadas outras, em que momento você tem que multiperpetuar a proximidade, dependente de agentes hipertrofíveis, né? Que tira a condição genital, milagre primeiro, a condição das necessidades básicas, perante a proximidade, ou o homem, ou a mulher, né? Se falar mulher, cadê o homem, né? Sobre essas condições, né? Então, seja o homem e a mulher que virou, né? Um chave e fechadura de coisa e destrincha o Deus. Então, deve ser Deus, ou não necessariamente, mas tem que ser deusa. Vai ter que utilizar campos perpetuativos ou uma deusa, Deus, né? Deus macho, Deus fêmea, qualquer coisa assim. Só que já existiu uma crucificação e num dado momento a Maria, para quem os homens, isso era atribuído a que os homens percebessem que as mulheres eram passivas e tinham critério de passividade. No momento tem dois amarrados ali, tem um homem ainda,
Tem que ser o homem isolado, né? Ou assim se fariam os apóstolos, né? Era exatamente a proteção, que é o paradoxo de Maria, né? Não deixa de ser a Maria, mas a Maria mesmo não pode entrar, né? A saia de Maria, toda a devoção de Maria, desde que a Maria não entre, né? Ou não o mistério, mas é um mistério, né? Em que momento chega a coisa, o mistério tem que ser revelado, porque não era mistério aqui, mas o segredo, né? Celibatário que não é celibatário, se é celibatário é para pedir o quê? Ou para que venha, ou para que resolva, ou para que manifeste, ou para que se auto-perpetue e entenda a igualdade da perpetuação do outro, mas já eram mulheres, né? Resolvessem as suas bundas, resolvessem questões, porque façam família e não é aqui, não foram ainda, e fazem famílias outros e acumulam para quê? E ficam entre situações consagradas descabidas, né? Não faz sentido algumas questões, né? O que é o trabalho diário sobre propriedades tais, o que virou para o campo político, campo religioso politizado, o campo, né? Não é política, nunca foi política, mas como assim? Sobre uma questão comum ou naturalizada, existe uma condição de trabalho, até que ponto para atingir essas especializações e esses acúmulos tem que ter a condição, tem as estações, lá é caro, é barato, mas existem várias formas de arroz, existe, mas né, fica percebido em todos os lugares do mundo, todas as tarifas ou cobranças que estão, que tem que ter você tem que ter aquela casa primeiro, em que momento você se faz comparável nas costas de quem, né? E morreu, por que foi falar que mataram, né? Mas morreu doente, não podia morrer doente, tinha o poder, o doente a quem? Então inventou que foram crucificados daquela maneira, não, e foi crucificado daquela maneira e não foi crucificado daquela maneira. Oremos, né? Que momento é a queda de Deus, ou Deus não esperava, né? Os extratos divinizadores mesmo trazem amarras para que os intestícios se tornem antimateriais, é uma constante defesa, é uma constante inédita, né? O infinitivo se faz inédito a quem? Mas constantemente você tem que estar em um estado transcendental, muito minucioso, muito responsabilizador e lutar para não ter morte, né? Morte dolorosa e o que vira ir e voltar sobre esses agentes entidadeadores, né? Que mesmo protocolarizam condições várias e dizer até que ponto somos os mesmos ou não necessariamente, o que é esse controle da comunhão que seja totalmente fiel, porque a fidelização é você atingir o seu platô de independência básica, o que seu corpo pendura ou não pendura, você tem duas casas, mas você geralmente tem uma. Você sai dentro de um carro. Então, o que são coisas que entram alguns cumulativismos, viram um platô tal. Então, existe uma condição protocolar tal, ainda que nessa não, geralmente andam dentro de um carro, num dado momento andam em uma casa, sobre a foda tal. Um botou no cu, outro botou assim, outro botou, mas você vê aquele engenhocamento porcoso, ou algumas coisas desinteligentes, pode até ter alguma inteligência, mas você vê que não vinga tanto. Se aquilo gerar sustentabilidade, de fato, essa sustentabilidade, tem tantas mulheres, você mesmo trabalha o dia todo, sem roubar, sem corrupção, subsistencia aquilo. O que é o bi, o que é o unilateral, o que é o bi no mesmo corpo, né? Ainda que possa ter duas cabeças, né? Um gozando para dois, tem-se essa, né? Se um come, o outro toma no rabo também, não, mas o outro outra cabeça tá solteira, o outro tá comendo o cu, não tá nem sentindo, tem, né? Então, os depoimentos dos siameses vão justificar o que vira, né? O combo heterotrofível, né? Duas cabeças, geralmente, né? Dois cus e uma cabeça, né? Tem também, mas não deixa de ser condição esfinctoral. Tem dois pau, aquele lá faz uma dupla penetração, é o mesmo corpo até então, né? Cria-se essa questão, mas quando duas cabeças, né? Tem-se, né? Ali duas pessoas falando e um falando que o outro tá solteira, né? Tá querendo foder também. E quer dizer, o que é foder do outro lado da parede? Tá ouvindo ou não tá ouvindo, né? Tá reagindo energeticamente ou não tá reagindo? Fode com o médico, e o médico foi lá, mostrou para todo mundo que comeu. Não necessariamente aquele, mas naquele lugar, naquele dia. E outra, adoeceu porque ficou tantos anos lá com o marido que não podia nem ver, ou assim bem fingiam, até pagar, mesmo que cada um tocasse uma, fazia alguma coisa. Dizer que num dado momento o cabaço era cabaço, que naquele dia tem que ir também, já que pagou, arrebentar aquilo tudo. Porque tem uma cobrança diária de alguns, então, que quem muito paga, que tem que é um negócio tenebroso, é tenebroso as relações de rico, inclusive, é absurdamente vergonhoso. E o que vira o pobre livre, né? O que vira o rico, né?
e você subsistenciar algumas coisas que não te implicam em irritabilidade, você perceber todas essas coisas e dizer que você tem a sua sustentabilidade que você já tinha, de você poder curtir coisas aparentemente mais rasas, né? Ah, mais rasas você corre risco do cara poder te bater e você também bater nele. Utilizar algumas velocidades e não, então num dado momento se quer coisas rasas porque vão ficar só na preliminar, ou vão ficar só à frente, se for resolver dar bunda no outro dia, só no outro dia não tá tão íntimo no primeiro dia, não foi conversar, ou diz a outra lá, né, a mulher lá do Ceará lá, deu a bunda, mas não tava muito íntimo, então no outro dia o negócio da raspadinha, umas coisas que eu ouvi que eu achei muito engraçado, mas, né, aqui coloca em pauta tudo que é falado ou quando não é falado e é percebido. Até que ponto isso vai etiquetado de timbre, né, de tom, de vocalidade, né? Você te usar a minha pepeca, não a minha pepeca, a minha, né? Esse termo já está como parte principal, né? O que que vira, né? Colocar, atribuir o termo ou dizer o olhar, não olhar sobre condições totalmente simples e dizer que atitudes totais são sexualizadas ou são convites de dizer, né, como desbravar além do idioma, para que o idioma, como respondemos a um idioma e transferir isso a verbo gerandificação e não conseguir responder a outros de forma alguma, entre tempo de destempo, sobre o que é o protecionismo do ressurreto ou ressurreicensorível, né? Quando vem para ser o demônio de quem, o anticristo de quem, né? Quando responder sobre questões e dizer em margem de confiança em coletividade, bem responder ou não responder, quem é objeto de quem é raso de quem, né? Ter independência, quem é o mais forte ou até onde vão te adoecer, vão te matar, vão te roubar, né? O que é a minuciosidade instintiva? Atingir, ter inteligência, ter senso crítico, ter a mesma condição idiomática, para ultrapassar em condições, não, para condições máximas heterossexuais e não necessariamente, assim eles vão aos platôs dos swings, ou ao anti-swing pelo swing, swing pelo anti-swing, se assim podemos colocar, né? O que é atribuir experimentalidade e não cair na rotina, né? Não cair na rotina, aquele lá foi enganado porque usou a mesma roupa. Chegava em casa, a mulher não tava com a mesma roupa, tava com o mesmo cabelo, tava com o cabelo pra cima, tava aquela merda, porra, tava fazendo aquela comida que você gosta. Foda-se, porra, eu queria foder, a comida é sua obrigação, caralho. Eu queria foder, porra, ver uma mulher gostosa na rua. Essas minuciosidades são colocadas a prego o tempo todo, de aponto no dever, de né? Quem são os convenientes que fingem bem amados entre, né, os coletivismos das casas, assim, né? O pai que não come a filha, mas come, a mãe que não come a filha, mas come, eu já comeu num dado momento, para garantir a transcendência, ou ensinando sobre sexo, ou era mais puro, ou num caso momento faria com o filho, ou não necessariamente, mas reproduz o filho buscar no outro aquilo que não pode ter em casa, ou que tem em casa, igual e diferente. Ah, mas depure isso geneticamente, ó, mamãe, se você gostar daquela, a mamãe só era teu cabelão. Você gosta daquela, porque aí você tá gostando pra mamãe. Mas a mamãe não é gay, mas que é o cabelo dela, né? Que é o cabelo do homem, o cabelo, né? As questões minuciosas quando, né? Os problemas, inclusive, das fachadas estéticas e das gravidades, enquanto os homossexuais e heterossexuais, quando magreza, volume corporal, a força e músculos, e as incongruências estéticas bizarras, a falta de desconfiômetro com as descompensações corporais e o fracasso da camuflagem pelas roupas e pela estética, a maquiagem e a condição da cara e do cabelo. Olha, toda gorda, professora de inglês, tem um rosto bonito. Então, maquiadas e, né, só os pés e as mãos ficam para fora. Então, isso daí, ao comércio, você tem que, né, senão como que vão pagar, né? Quem paga e você está vendendo e como que você consegue a aquisição, depende de dobraduras, de trabalho, de um monte de coisa, em que momento capitaliza para poder vender, para poder ficar à toa, para sobrecapitalizar, diz que num dado momento somos passivos de dependentes, que alguém adquire alguns capitais e um filho acontece para ser fardo para algum. Então ele vai ganhando alguns QSPs passivos, achando que é bom filho, achando que é bom desejado, alguém quer deixar um fardo para alguém, e dizer que fazem filhos a qualquer modo, ou ganham méritos e capitais, e alguém vai ficando na aba.
E pode se projetar de várias maneiras e ser uma bomba social tenebrosa, né? Porque se tinha fartura é problema, se não tinha também é. E passa a não ter ou entender o que são novas habilidades e tributos tais sobre platôs diários, temperaturas, climas, estações, lugares, papapá, 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 né? O que virou vocacionalidade descabida. Como pode isso aqui ser uma faculdade de tantos anos? Isso aqui é uma disciplina dessa? Isso aqui nem existe, isso aqui não é nem departamentalização de diarista. O que é auxiliar de serviço? O que é o dono de casa? Um finge que manda e um finge que obedece? Como é que é esse negócio aí, né? O que é empregado? Empregado é o fracasso do patrão? É o fracasso de Deus, né? Então o que é ser uma deusa e radicalizar naturalizada? Não era uma pessoa? Entre cargas fica aparentemente algo monstruoso. Todos estão entre cargas, hipertrofia, a quem justifique platô de maturação e... Como primeiro, tô com fome, tem que comer, tem que fazer as coisas aqui, né? Quem tá te proibindo, tá falando com quem, né? Constantemente estamos falando com alguém, constantemente estamos falando com ninguém, né? A fé de quem tem que provar, né? Quem que em casa, quem é a igreja precisa de trato, né? O que vira o trato comparativo, pagando, mesmo que você não vá, se pagar e for caro, você dá valor. Ou você entra na fachada, mesmo que você não vira nada daquilo, você precisa que um otário ao autotrato permita cartorização herançável para que o filho da puta caia em branco, caia em preto. Lá fora era tudo preto. Se fosse 95% de matéria escura, energia escura, os pretos ficavam como preto. Já parte do pressuposto que o branco é um problema ou é a solução. E tem que resolver das duas maneiras. Eu pergunto para os outros brancos, para as agências de prostituição de recessivo em todos os lugares de liberdade como sem liberdade, e qual preto que compra e vende fingindo miséria. Eles são colocados como fibra tal, força maior, se deixaram ser escravistas, como num dado momento deixa o outro assinar, porque está na cama dele ainda, porque responde índio, responde muçulmano, árabe não é muçulmano, muçulmano é árabe, além de tudo é preto, não necessariamente. Aí você estica isso, ortodoxo não ortodoxo, europeu que não é russo, alemão que não é judeu, italiano, fascista que não é capitalista, né? Comunista que não é genocida. Me responde tudo essa merda aí, né? Em dado momento deve ser perguntado assim, qual é a sua raça? Isso não faz sentido. Mas só chega aqui, ó, comunista só chega assim, isso foi isso. Mas cá esse comunista não é esse comunista, também esse fascista. O que é o fascista? Entre Itália, Roma, judeu, outros. Alemão, da parte de quem? Paradoxo do alemão, né? O branco. Até então não conheço outros sobre essas questões, né? Ah, você é italiana? Não. Você é alemã? Parece que não. Tá? Você é messianizada? Como assim messianizada, minha filha? Morreu na cruz? Você é o que? Maria? Tá ficando doida? E pra que você quer ser Maria? Você acha que aquela farda de Maria, aquela filha da puta não fudia, porra? Tá ficando louca? Né? Aí quer dizer, né? Radicalização, em que horas o radical é original, você está corrente, e a transcendência é corrente, você teve morte, intermitência, não tem comparação a quem justifique máximas de princípio de incerteza. E a ciência explica. Não é ciência, mas é a ciência. A ciência é muito boa. Isso não é 210, é 120, pode explodir e começar de novo. No mínimo lavou, tá novo, ou pelo menos fraciona, mas Deus já explodia, não explodia. Não é? Sobre agentes minuciosos tais, né, que tragam o diferencial da explosão, é grave. Condições acidentais são condições físicas, não necessariamente entidadiantes, ou sem concordância entidadiante, né? Aparentemente muita coisa quebra, muita coisa corta, muita coisa explode. Quem entende o subatômico, macroatômico, num dado momento, algumas gravidades acidentais sobre campos energéticos. Já tem o dia, já tem a noite. Se tirar tudo isso aí, né?
teve fartura no paraíso, foi negado mesmo a sabedoria. Quem apontar a cegonha, que num dado momento tá fudendo, mas não tá fudendo, fingir que o outro não tá vendo, já fudia junto, e ainda tá vendo e procurando o outro, um infiel, lá a criança casou, ou achou no futuro, né, entre tal, né, 2 com HIV e nasce HIV, né, outra criança achou, ou teve contato, ainda foi homossexual, de não sei o que, num dado momento, nascimentos, né, pais novos, filhos novos e tal, foi com o amante que a mulher teve na gravidez, né, criança reagiu de achar o peru que entrou ali dentro do outro, né, porque pela lógica tem algumas questões, inclusive entre menina ou menino, tá um ali pirocando e pelo órgão interno, quem mete ali é o peru, pela lógica tem que justificar quando as mulheres deixaram de ser lésbicas e quando por que fazem filhos machos, né? Ou são lésbicas e estupradas por homens que fazem filhos machos. O problema é quando faz filha fêmea. Então faz filha fêmea quando ela consegue superar o estupro do comércio de macho e fêmea, né? Fica a resposta à lei da condição da imagem e a questão da imagem, que é o padrão, né? Que é a transferência, quem faz sozinho, como observam, que desejam fidelizar, comprar, usufruir, para dizer até que ponto, tamanha singularidade de poderem ter nomes diferentes, nem gêmeos serem iguais, né? E justificar a radicalização de, né, melhor ser Sara, mas porra, Sara na Bíblia, olha a cagada que era, né? O que é você acreditar, ou sei lá, quem explique, vai entender aquela merda toda, quem é que escreveu de fato, não é seu protocolo, não é seu protocolo, seja um antiprotocolo, porque é o seu protocolo, o que é o protocolo, né? O que é o capitalismo do comunismo, o que é a CIA da anti-CIA, o que é a inteligência da burrice, quando quer quem enxergar mistério ou transparência revelada a quem, né? Num dado momento, né? Num dado momento, todo mundo sabe o que é culto, todo mundo sabe o que é comida, todo mundo sabe o que é conveniência, né? Quem se vende a conveniência, que fazendo força, a prioridade é que o outro faça força, entendem a força como sacrifício, né? O escravismo, a questão do escravismo, o que é independência, a relação heterotrófica tal, né? O que virou uma casa, um aluguel, a sustentabilidade de uma casa, ainda que o outro ali do outro lado tal. Dado momento, entrar e sair numa casa e pagar tudo sozinho, tudo de um salário, é completamente diferente, porque no mínimo numa casa, tendo mais que um, eles têm que estar todo mundo trabalhando, que ainda tem a teoria de que não é assim, um sustentando, roubando, ou querendo criar situações de domínios variados, né, e isso vira, né, no meio da desordem, a quem justifica se sentir sozinho ou não, ter o plano B, empurra para ele, faz aquele cuida, ou finge que está cuidando, só de estar perto é o cuidado, né? Na hora da doença eles são tão porcosos, basta que alguém esteja perto, não fazendo merda nenhum, nem a questão do remédio, ou espera ser aliciado, esfregado a qualquer modo, e isso vira cura, né? O que é o tocante da cura, né? Quem cobra a ação de graça, tocante, né? Então quer dizer, porque tá jantando, tô comendo goiabinha. Então quer dizer, algumas questões tais enquanto, né? A quem fica o prazer, né, de prometer de levar um, ou de consagrar e dizer que tudo é um jogo, no final não vai